Boa tarde, rapaziada. Vocês já me conhecem, mas eu sou o André Moura. Hoje vou compartilhar um pouco de um conhecimento que eu aprendi esse final de semana. Eu tinha conversado com o professor Cristóvão a respeito. A maneira como que a Java, né, a linguagem Java, ela manipula arquivos. Eu achei bastante interessante. Eu, inclusive, tinha comentado com o professor que eu achei até mais simples e fácil do que em outras linguagens, porque eu já tinha visto isso em PHP, que também não é tão difícil. Mas mesmo assim, eu demorou bastante para poder dominar o conceito. Em Node, eu achei muito difícil. Você precisa até mesmo importar algumas bibliotecas para poder facilitar isso para você. Então, quando eu vi a maneira como a Java ela manipula arquivos, eu achei isso fenomenal. Então, eu gostaria de fazer um pequeno workshop hoje para poder mostrar para vocês como é essa manipulação de arquivos. Vou mostrar somente aquilo que é básico. Como eu não domino o assunto, especialmente por se tratar de Java, então, caso eu fale algo errado, dou total liberdade para que vocês possam me corrigir, fiquem à vontade, entendeu? Mas vou tentar fazer com que vocês possam abstrair o máximo possível, assim como eu consegui também a partir do conhecimento que eu estudei. Eu vou abrir aqui um terminal, caso vocês queiram acompanhar comigo, eu tentarei fazer não muito rápido. Eu vou compartilhar minha tela, né? Porque até agora eu não estou compartilhando. Se eu colocar aqui na tela 2, acho que vocês vão ver o Pikachu, isso mesmo. Aí eu vou jogar o terminalzinho aqui do lado. Deixa eu ver o que temos aqui. Eu vou criar uma pasta aqui. Acho que eu vou fazer isso mesmo, para já facilitar a minha vida. Pode ser aqui mesmo. Então vamos dar um CD, eu vou colocar manipulacão arquivos. Deixa eu ver se está tudo certinho. Manipulacão arquivos. Opa, eu preciso. MKDIR. Ah, tá, vamos lá. MKDIR, tá certo. MKDIR. MKDIR, que eu preciso criar o diretório, não entrar no diretório. Vamos lá, manipulação. Vamos facilitar minha vida aqui. MKDIR, agora sim, agora nós vamos poder entrar nesse diretório, CD, já está salvo aqui dentro. Perfeito, estamos dentro do diretório. Mas antes disso, eu vou voltar, porque eu vou aproveitar esse diretório para poder... não precisa, dá para abrir por aqui. Eu vou utilizar como editor o Visual Studio Code. Vocês podem utilizar qualquer editor de código, não vou fazer nada complexo com a linguagem. Então, dependendo, vocês podem fazer isso com Eclipse, NetBeans, IntelliJ, não lembro como é que é a pronúncia certo, mas enfim, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code, você pode fazer assim como eu estou fazendo aqui, colocar apenas a palavra code, ponto, que ele vai abrir já o diretório para você. Então, ele vai abrir, já abriu aqui para mim, certinho. Eu somente vou ter que configurar essa fonte porque eu estou no meu monitor e ele é um pouco grande. Então, pode ser que para vocês fique um pouco difícil para enxergar. Então, vamos colocar aqui em Settings. Vou colocar tamanho 18. Acho que 18 fica melhor. 18 já deu uma melhora. Qualquer coisa eu aumento mais. Então, vamos lá. Qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Eu poderia fazer isso de forma procedural, sem problema algum, porque para fazer a manipulação de arquivos em Java, você utiliza a classe, você vai utilizar algumas classes, e essas classes eu poderia trabalhar com elas de forma procedural, mas como já estamos em um módulo aprendendo orientação a objetos, então eu vou utilizar da orientação a objetos. Vou criar uma classe, e nessa classe eu vou criar os métodos para poder fazer a manipulação do arquivo, e depois eu vou instanciar um objeto dessa classe numa classe principal. Então, vamos começar pelo básico. Eu vou começar aqui, então, com uma classe chamada manipulacão arquivo.java. Então, deixa eu ver se está certinho. Manipulação, ok, perfeito. Vamos lá, vamos pelo básico. Public class, manipulacão arquivo. Até agora nada de normal, né? Só estamos criando uma classe. Eu não vou criar um método construtor porque eu não pretendo passar nada para elas. Caso eu queira passar, eu modifico isso depois. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro método, que seria um método de leitura. Vamos começar com não de escrita. Vamos escrever primeiro. Então, para escrever, eu vou criar um método para retornar vazio, que é o void, né? Pode ser escrever, aí eu já vou fazer algumas coisas aqui. Então, vou receber uma string, né? Essa string será o caminho. Vou colocar tudo em português, porque daí eu acredito que facilita para vocês também, assim como foi para eu aprender. O caminho, e eu preciso para escrever só o caminho, não preciso de mais nada. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa, só o caminho.
Qualquer coisa, rapaziada, se eu esquecer, eu vou corrigir no conjunto com vocês, tá? Fica tranquilo. Aí, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instanciar uma classe no Java, que é uma classe chamada File, que ela faz parte da biblioteca da Java.io, que é uma biblioteca especializada por fazer a manipulação. Então, essa classe chama File. O meu Visual Studio Code, como ele já tem um plugin aqui, ele já reconhece, ela já reconhece a classe e eu já consigo importar ela diretamente apenas dando um Enter. Caso você não esteja utilizando o Visual Studio Code ou outro editor de texto mais simples, se for NetBeans e Eclipse, vai ser dessa forma também. Então é só você colocar lá no começo do seu código, import java.io.file, que é o nome da classe que está dentro da biblioteca I/O. Aí vamos colocar aqui um nome, o nome pode ser arquivo, para ficar intuitivo, arquivo, ele vai receber new file, porque estamos instanciando uma classe, estamos instanciando um objeto da classe file. Aí ele pede aqui, ó, tá vendo, ó, um path name, que é justamente aquele caminho que eu estou enviando para cá. Então vamos começar pelo caminho. Então vamos colocar o caminho aqui dentro, legal, interessante. Isso é interessante. Só para não... Existe dois meios de você ler e escrever arquivos em Java. Um deles você faz caractere por caractere, porque isso é a maneira como a Java, não só a Java e outras linguagens interpretam os arquivos. Ela lê ou escreve caractere por caractere. Isso tanto arquivos de texto quanto arquivos binários, que, né, 0 e 1, mas enfim. Então, isso vai acontecer caractere por caractere. No entanto, como em sistemas operacionais nós estamos aprendendo sobre buffer, então eu vou utilizar o buffer para poder facilitar isso para a gente. E isso até, inclusive, são boas práticas, né? Você utilizar o buffer porque você otimiza seu código. Porque imagina só você em um servidor, você ficar escrevendo caractere por caractere daquele texto que você pretende escrever, ou simplesmente ler caractere por caractere e ir concatenando em uma string. Então eu vou utilizar a estrutura do buffer aqui. Para escrever, é intuitivo também o nome da classe, a gente utiliza uma classe chamada FileWriter, então está em inglês, né? Já apareceu aqui para mim, ó, FileWriter, é da Java.io também, ela vai ser importada lá em cima, como vocês já puderam visualizar. Vou colocar o nome intuitivo do objeto, writer, recebe new file writer. E ele recebe um arquivo, que é aquele arquivo que está ali em cima, que eu já instanciei, que é aquele objeto, né, no caso. Ele está aqui, pronto, vou dar um ponto e vírgula aqui, perfeito. Ele dá uma mensagem de erro, mas eu já vou explicar o porquê dessa mensagem de erro. Por enquanto, vamos dar sequência aqui. Eu vou instanciar agora a classe do buffer. A classe do buffer, se eu não estiver enganado, ela começa com buffered writer. É muito intuitivo, como vocês podem ver. Para o nome, eu vou colocar o nome de buffer, porque eu não vou utilizar em nenhum outro lugar. Instanciarei também. Então, como vocês podem ver, é tudo repetição. Buffer writer, e o buffer writer ele espera um writer, seja um objeto da classe FileWriter, que é o que nós temos ali em cima, que é o nosso writer. Aí colocamos aqui, porque o que vai acontecer? Primeiro, o FileWriter ele vai ler, ele vai abrir aquele arquivo, e o BufferWriter ele vai ficar responsável por começar a fazer. Ele tem alguns métodos que é responsável por fazer a leitura daquele arquivo. Agora, vou ler, só que antes de eu ler, eu já vou corrigir esse erro aqui. O que acontece? A biblioteca I/O, ela permite dar brecha, dar abertura para que algumas exceções ocorram, porque você está manipulando arquivos. Então, pode ser que um arquivo não exista, pode ser que um arquivo seja corrompido, enfim. Então, você precisa criar algumas tratativas. Você poderia lançar uma mensagem eu aqui, através do throws, e colocar o nome da exceção. No entanto, eu prefiro utilizar o try-catch. Aí fica a caso de cada um. Caso você quisesse fazer por throw, você somente teria que colocar aqui, ó, throw, e colocar IO exception. E você daria um enter aqui, e o erro, como vocês já podem ver, o erro, porque tudo que você colocar dentro desse método que lançar uma exceção IO exception, não vai ter mais problema, já vai lançar o erro a partir do throw. No entanto, eu prefiro utilizar try-catch, então vai de cada um aí, tá? Não muda nada. Eu acredito que é mais a maneira como você implementa isso,
Então, vamos indentar aqui o nosso código, né? Aí eu já vou fechar aqui, vou colocar um cat, porque todo try ele exige um cat ou um finally, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, né? Deixa para uma outra aula, até mesmo porque o professor vai falar sobre isso também. Aí, mesma coisa, aí o exception, coloco o nome de coloco o nome do objeto, eu coloquei o nome erro, você pode colocar erro, enfim, fica à vontade. É só apenas o nome de uma variável, no caso de um objeto. Aí eu vou colocar aqui erro e vou chamar o método dele. O método mais utilizado é o getMessage, mas eu não vou utilizá-lo. A galera costuma sobrescrever o getMessage, porque o getMessage ele devolve o erro em inglês. Então a galera costuma sobrescrever o getMessage com uma mensagem em português e ela devolve para o usuário. Como aqui nós somos programadores, então eu vou devolver uma mensagem que seja mais intuitiva para nós. Então eu vou utilizar o método print stack trace, porque o print stack trace ele devolve mais informações que podem ser interessantes para nós. Agora vamos continuar aqui em cima. Deixa eu lembrar como que era aqui agora. Uma vez que eu li o arquivo, vou ter que fazer uma consultinha na minha cola, porque eu não lembro exatamente como que era, para fazer a leitura. Legal, perfeito. Porque como nós estamos escrevendo, então eu vou utilizar o buffer. Vamos pegar aqui o meu objeto buffer e vou utilizar um método que existe dentro dele, que se chama write. Como vocês podem ver, bem intuitivo, e eu jogo para dentro dele uma string. Então, ou seja, vou precisar mandar uma string para esse método também, que no caso seria o texto que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, string, minúsculo, string, aí eu vou colocar aqui texto, tudo para ficar intuitivo, que é um texto que eu vou lançar para dentro desse método. Aí aqui a mesma coisa, texto, esse texto ele vai ser escrito por meio do buffer, ou seja, ele vai armazenar em memória e vai escrevendo linha por linha dentro daquele arquivo. O próximo passo agora é a questão de fechar o buffer, porque o arquivo está aberto pela linguagem Java, precisamos fechar isso, isso são boas práticas, por mais aqui que é um código muito simples, isso não afetaria em nada, mas já vai praticando para sistemas grandes, onde você não faz somente isso, né? Então eu vou fechar o buffer e vou fechar também o writer. Então é tudo simples, você somente chama o método close de cada um deles e já era. Tá vendo? Extremamente simples. Isso já seria o suficiente para escrever o nosso arquivo. Então, eu já vou criar uma classe testadora aqui. Eu vou colocar o nome de principal para também ser intuitivo. Então, principal.java já me ofereceu aqui o nome da classe, eu vou utilizar o main. Caso você, acredito que nesse módulo da faculdade você já sabe, já conheça bem o que seria o método, né? Public Static Void Main, que seria para poder fazer a classe principal, fazer o método principal, que é o método que vai executar o código Java. Então, aqui eu vou instanciar um objeto. Então, eu vou chamar o nome da nossa classe, que é manipulação arquivo. Eu já ofereci o arquivo, vou colocar o nome de arquivo para ser também intuitivo. Vou instanciar, porque é uma classe que vai instanciar um objeto para mim. Então, manipulação, certo? Manipulação arquivo, perfeito. Como não tem método construtor, tá tudo certo. Aí aqui eu posso pegar o meu arquivo e chamar o método escrever, que já está aqui, oferecendo um caminho e uma mensagem de texto. O caminho, eu vou utilizar esse mesmo caminho que está aqui dentro do meu editor de texto. Eu vou vir aqui e vou copiar o caminho, o path, né? Copy path, tá em inglês, mas é a mesma coisa, e vou colar aqui dentro. Perfeito, vamos jogar aqui. Outra coisa interessante, como em Linux ou Mac eles utilizam a barra comum, então você simplesmente coloca uma barra e vai colocando o nome dos diretórios. Mas o Windows, por ser o diferentão, ele utiliza a barra invertida. E a barra invertida nas linguagens de programação é um escape. Então você tem que dar um escape nessas barras também. Então você tem que vir aqui e colocar uma outra barrinha em cada uma dessas barrinhas aqui, porque seria o escape. E aqui é o arquivo que eu quero criar. No caso, o nome desse arquivo eu vou colocar como texto.txt. Lembrando que você poderia escrever qualquer arquivo de texto, tá bem? Txt. Texto.txt, certinho. E aqui é uma mensagem de texto. Eu vou colocar uma mensagem de texto simples aqui dentro. Vou colocar aqui fora. String texto recebe eu sou André Moura. Vou colocar uma pulada de linha e vou escrever aqui, espero que dê tudo certo. Vamos lá.
Vamos encerrar com ponto e vírgula, o texto já está aqui dentro, legal. Galera, agora vamos executar e cruzar os dedos aí. Só que antes disso, eu vou executar por meio de um plugin que eu tenho aqui no meu Visual Studio Code, caso vocês queiram também, eu acho ele muito interessante, que é o Code Runner, que ele já permite executar algumas linguagens prontas para você no terminal, de forma muito simples e fácil. Já Node, PHP, Java, no Java ele já compila e ele já compila e executa para você automaticamente. Se você não quiser usar o Code Runner, ou você não esteja utilizando o Visual Studio Code, enfim, você simplesmente vai lá no terminal, fecha você... mas enfim. Você vai lá no terminal, dá um Ctrl aspas simples, vai abrir o terminal para você e você faz aquele processo lá de compilação e execução, que é Java C, o nome do arquivo principal.java, ele já vai compilar tanto o principal.java quanto manipulação arquivo. Mas enfim, eu vou fazer do método mais simples, que é utilizando o Code Runner. O atalho para ativar o Code Runner, para executá-lo, é Ctrl Alt N. Então eu vou dar um Ctrl Alt N aqui e ele já vai fazer isso automaticamente para mim. Ali, pronto. Como vocês já viram, ó, já criou as classes, as classes, né, que geram com os bytecode e já gerou um texto para mim aqui, ó, como vocês puderem ver. Vamos ver se está tudo certo aqui dentro, ó. Eu sou André Moura, espero que tudo certo. Então, a escrita deu certo. Vamos criar agora a leitura. Então, a leitura public. Para ler, eu vou retornar uma string, porque eu preciso retornar um texto, né? Já que a gente vai ler. Então, vamos colocar aqui ler, mesma coisa, eu preciso mandar o caminho, eu vou mandar como string esse caminho também. Eu preciso mandar não, dessa vez sim, é só o caminho. Então, agora eu posso vir aqui, já vou copiar essa linha de código aqui de cima, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, né? Facilitar a nossa vida. Então, mesma coisa, classify o arquivo, estou associando o objeto já com o caminho relativo de onde eu quero ler o arquivo, tá bom? Aí eu já vou chamar aqui o try, tá? Dentro desse try, dessa vez é o file reader, então é intuitivo, já está aqui, ó, da Java.io, ele já vai importar lá em cima para mim, como vocês puderam ver, importou. Então vamos colocar um objeto com o nome de reader, ok? New file reader. E é o nome do arquivo, certo? O nome do arquivo. Ele já colocou ali em inglês para mim, mas eu vou colocar em português. Aí eu vou chamar agora a mesma coisa, vou utilizar também o buffer, tá bem? Para poder fazer a leitura linha por linha. Buffered, reader. E aqui. Eu vou colocar buffer, porque eu posso utilizar, porque aqui estamos dentro de um outro escopo. Então, vamos lá. New buffered reader, e ele espera um objeto da classe FileReader. Então, já está aqui o objeto, colocou aqui. Agora, eu vou ler linha por linha. Para ler linha por linha, eu já vou criar aqui um objeto da classe string com o nome linha, para ficar intuitivo. Vou inicializar ela vazia. Por que eu vou inicializar ela vazia? Porque eu vou utilizar o while. Você nem poderia inicializar ela e utilizar o do, mas eu gosto mais do while, a preferência é minha, tá bom? Se você fosse utilizar o do, você não precisaria inicializá-lo. E aqui, por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou colocar a linha diferente, porque eu quero iterar essa linha enquanto ela for diferente de null. Porque o que acontece? O buffer reader, ele oferece um método que ele retorna null quando chega no final do arquivo. Então, toda vez que ele chegar no final do arquivo, ele vai ler o arquivo inteiro, independente de quantas linhas tiver. Eu vou ter que, claro, concatenar essas linhas, né, para poder formar o texto que eu quero, mas no final, quando ele não encontrar mais nada, ele vai devolver null. Quando ele devolver null, então, ou seja, ele vai sair do meu loop, senão vai ficar um loop infinito aqui, né? Então, já vou colocar aqui para dentro. E aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a linha para receber o buffer, certo? Buffer.readLine. É até intuitivo, ó, ler linha, né? ReadLine. Certo? Agora eu preciso fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu ver se eu lembro antes sem utilizar meu código reserva aqui. Eu vou ter que fazer, não lembro, vou ter que olhar aqui. Desculpa aí, rapaziada. Ah, tá. Vou precisar utilizar um if aqui, né? Vou ter que verificar
se aqui for diferente de nu, para que eu possa começar a fazer a minha concatenação. Só que para eu fazer a concatenação, eu já vou até instanciar um outro objeto aqui da classe string buffer. Você poderia utilizar string sem problema nenhum, mas eu prefiro utilizar o string buffer, como o próprio nome já sugere, né? Também é um buffer. Por quê? Porque ele já oferece ferramentas melhores do que somente a string, porque a string ele fica criando um novo objeto toda vez que você for concatenando. O string buffer não, o string buffer ele permanece no mesmo objeto, ele somente vai adicionando as linhas a mais. Então isso se trata de otimização, né? Então aqui já estamos sendo treinados para trabalhar com otimização. Então eu vou colocar o nome de texto, new string buffer, certo? Pode instanciar vazio, pode colocar com o construtor com vazio mesmo. Aí aqui dentro eu vou colocar aqui linha diferente de null. Eu vou colocar tudo na mesma linha, tá? Porque é muito simples, porque eu vou fazer agora a concatenação. Então eu coloco aqui o texto e a string buffer ela oferece alguns métodos a mais que a classe string não possui, e um deles é o append. Aí ele pode receber uma sequência de caracteres, que pode ser a minha linha, tá bom? Pode ser a minha linha, eu vou fechar aqui, legal, perfeito. Então, uma vez que ele vai fazer essas leituras, vai fazer a leitura do arquivo linha por linha, quando chegar ao fim, vai devolver null, devolvendo null, sai da minha iteração, tá bom? E, mesma coisa que eu fiz lá em cima, eu vou fechar aqui também. Os nomes são um pouco diferentes, né? Vamos guardar. Buffer, somente dá um close, tá bom? Nada demais. E o outro lá de cima, como que é o nome? Reader. Outro detalhe importante. Você precisa fechar o buffer primeiro, tá? Você não pode fazer isso aqui. Fechar o reader, porque ele vai dar um erro, porque você vai fechar o reader, mas o buffer está automaticamente dependente desse reader, então ele vai devolver uma exceção para você. Então você sempre fecha o buffer primeiro. Eu sei porque eu já fiz isso, né? Mas enfim, eu fiz alguns testes. Aí você vai chamar o cat, obrigatoriamente, mesma coisa, classe, aí o exception, vamos trabalhar com ele, erro, aqui mesma coisa, pode ser o mesmo nome, sem problemas nenhum. Vamos dar um erro, chamar o método print, já devolveu o game, print state trace, tá bom? E assim já podemos devolver agora o nosso texto. Então vamos dar um return aqui, return texto. Mas vocês vão ver que eu não posso retornar somente assim, porque ele não é um string, igual eu coloquei aí em cima para devolver, para retornar uma string. Então eu vou ter que fazer um toString, só para poder converter do string buffer para string normal. Pronto, coloco um ponto e vírgula aqui, sem erro algum. Vamos testar para poder ver se deu tudo certo. Eu vou ler esse mesmo arquivo aqui, eu só vou adicionar uma linha a mais, só para ver se deu tudo certo mesmo. Uma linha extra. Pronto, salvei. Legal. Agora vamos voltar aqui para o principal. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou comentar você, porque senão ele vai sobrescrever aquele arquivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui a mesma coisa, vamos chamar o arquivo. Agora vamos fazer a leitura, ler, que é o método ler, que é o que eu criei, e eu vou utilizar o path. Então é a mesma coisa, eu vou até copiar o path aqui de cima. Copiar aqui com o mouse mesmo, tranquilo. Nenhum segredo, tá bom, rapaziada? Aí já tá feito os escapes aqui também. O texto, que é o nome do meu arquivo, poderia ser qualquer arquivo, tá bem? Deixei aqui e eu vou ler isso. Então eu já vou encadear isso dentro de um system.out.print. O print já é o suficiente. Então, coloquei aqui, já encapsulei dentro de um print, ele já vai ler isso daqui para mim. Vamos ver se vai dar certo. Eu nem estou consultando esse arquivo principal, mas eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que eu não esqueci de nada. Vou executar da mesma maneira, tá bom? Pelo Code Runner. Então, Ctrl Alt N. Ctrl Alt Enter, vamos ver. Ele devolveu aqui para mim. A única coisa que ele não fez foi pulada de linha, porque eu esqueci disso. Eu vou voltar aqui agora. Quando eu vou fazer essa concatenação aqui através do append, eu já vou colocar aqui no final uma pulada de linha por meio do /R/N, já que estamos dentro do Windows, tá bom? Você poderia colocar somente Você poderia colocar... não é aqui que eu posso fazer isso, não. Você poderia colocar somente o /N dentro do Linux ou Mac, tá? Então, quando eu leio, eu tenho que fazer isso aqui em cima. Agora sim, porque aqui sim é uma string. Aqui o append é só o que está aqui dentro. E eu não posso colocar deixa eu ver se é isso mesmo.
porque senão ele vai se retornar diferente de null, porque senão, tal... É isso mesmo, tem que fazer ali embaixo, senão, porque senão ele vai entrar aqui e vai impedir de ser null. Então ele sempre vai fazer um append. Então não. Então eu tenho que. Então estava certo do jeito que estava antes. A única diferença é que eu vou fazer isso aqui dentro. Então eu coloco aqui mais um. Pode dar um Ctrl V. Então eu estou concatenando a linha mais uma pulada de linha, que no caso é o escape do R e o escape do N, que é na linguagem Java, né, por causa do ASCII, né, ela vai converter isso para quebra de linha. Agora sim, podemos executar uma outra vez e provavelmente ele vai devolver para mim com as devidas puladas de linha. Devolveu com as devidas puladas de linha, como vocês podem visualizar aqui. Eu sou André Moura, espero tudo certo, uma linha extra. Para a gente finalizar, eu vou somente fazer uma cópia de um arquivo de peguei ela aqui, vou jogar isso. Pegamos uma imagem aqui, nós vamos fazer uma cópia dessa imagem aqui. Então, para fazer a cópia dessa imagem, já vou criar aqui dentro também. Só que agora tem um detalhe. Para copiar a imagem, já não dá para copiar igual o texto, com buffer. Você vai ter que fazer uma cópia caractere por caractere. E vamos utilizar uma classe diferente, que é uma classe chamada FileInputString, para poder fazer a captura, e o FileOutputString para poder realizar, enfim, a cópia uma vez que ele copiou. E ele faz isso caractere por caractere, tá? Ele vai pegar aqueles números lá, 0 e 1, 0 e 1, e vai fazer isso para a gente. Então, já vou colocar aqui também. Então, vamos começar aqui pelo public. Eu preciso retornar. Eu não vou retornar nada, porque ele vai somente fazer a cópia, certo? Então, eu vou colocar o nome copiar para poder ficar intuitivo. E aqui dentro, duas strings. A string entrada, que vai ser a entrada do arquivo que eu quero copiar, e a string saída, que será a string final. Agora sim podemos começar. Vamos utilizar, já vamos chamar o try, porque dessa vez eu não preciso importar o file, a classe file, porque o file input string ele já aceita direto o path, tá bom? Em forma de string. Então já posso chamar aqui ele diretamente. Então o nome da classe file input string, como já apareceu aqui também. Mesma coisa da classe Java, tá? Aí vamos colocar aqui um nome para ser intuitivo, input somente, e new file input string com o nome do devido arquivo, que é entrada. Legal. Agora eu vou instanciar o objeto de saída, que no caso é o file output string. Já apareceu aqui também, mesma coisa, tá bom? Da biblioteca Java.io, tá bom? Java Output String, já fez isso para mim automaticamente. Vamos colocar aqui Output, para ficar também intuitivo, new file Output String, mesma coisa, saída, que é o nome que nós colocamos ali em cima, fechou aqui, e agora nós vamos declarar uma variável do tipo int, com o nome de C mesmo, porque é ela que vai ser responsável por fazer a leitura dos códigos binários. E eu vou utilizar o do. Agora nós vamos fazer leitura caractere por caractere. Então, o C ele vai receber o input, que é o objeto do file input string, com o método read. Já está aqui o método read, que ele vai realizar a leitura. E eu vou precisar agora começar a escrever também caractere por caractere na nossa saída, que é o path que nós demos como saída. Só que para isso, ele também, diferente do buffer, ele não, por se tratar de 0 e 1, ele não vai, por se tratar de número, ele não vai retornar null, mas ele vai retornar -1 quando chegar no fim do arquivo. Então eu vou ter que fazer um if aqui. Aí eu vou colocar C, quando C for diferente de -1, eu vou simplesmente chamar o objeto output, colocando o write. O write aqui, super intuitivo também, colocando aqui dentro somente a nossa variável C. Legal.
Com isso, a gente já pode finalizar aqui o nosso while, mesma coisa quando o C for diferente de -1, para ele sair do nosso loop, tá bom? A partir disso, somente o catch, mesma coisa, a IOException, vou colocar o nome de erro também, tá? Erro.print e stack trace. E com isso, a gente já tá, eu acredito que já seja feito, porque não retorna nada, então tá certo. Vou somente salvar aqui. Eu preciso fechar esses input e output, que eu estava esquecendo. Que bom que o Visual Studio Code mostra para mim. Então, vamos lá, fechar o input e o output. Close. Pronto, legal. Não ia dar erro, tá bom? Mas é só para uma questão de boa prática. E aqui eu já posso fazer a nossa cópia. Então, eu vou aproveitar esse caminho que está aqui e vou chamar. Então, seria o nosso método arquivo, porque está dentro da nossa classe, e eu vou chamar o copiar, passando aqui a entrada e a saída. Então, a entrada será o nome do nosso arquivo de imagem, que é duck.jpg. Então, eu vou colocar duck.jpg. E a saída pode ser dado o mesmo diretório, só que aqui eu vou colocar nova imagem.jpg. Eu acredito que seja somente isso. Eu já vou compilar o nosso codigão. Então, Ctrl Alt N aqui pra gente. Vamos ver se vai dar certo. Opa, já apareceu uma nova imagem aqui, como podemos ver, graças a Deus. Então, apareceu a nova imagem. A imagem foi copiada. Uma vez que você copiou a imagem, você pode copiar o que você quiser. Você pode copiar arquivo de texto. Você pode simplesmente vir aqui. Você pode pegar o nome daquele arquivo de texto ali, ó, texto. Então, mesmo sendo um arquivo de texto, você pode fazer o que você quiser. Colocar aqui o texto.txt e aqui novo texto. Deixa eu ver o que eu estou errado aqui. Texto.txt. TXT, vamos realizar somente uma cópia só para a gente poder fazer esse teste. Ver se vai dar certo. Pronto, apareceu nova texto, né? Mas enfim, eu escrevi errado. Mas enfim, já está aqui. E a leitura, somente para a gente finalizar mesmo, como vocês puderam ver, você fala assim, mas somente ler arquivo de texto? Não. Lê qualquer extensão de arquivo que seja arquivo de texto. No caso, o arquivo .java, ele é um arquivo de texto, então a gente pode realizar a leitura dele também, igual eu fiz aqui. Por exemplo, eu vou realizar aqui, ao invés de eu ler esse texto.txt, eu vou pegar uma classe nossa aqui, a principal mesmo, principal.java, e ele vai realizar a leitura de todo esse código que está aqui dentro para a gente. Vou dar um Ctrl Alt N e ele tem que aparecer aqui embaixo para a gente, como vocês puderam ver. Ele apareceu, tá vendo? Porque ele devolveu como string. E é isso, rapaziada. Tem umas outras coisinhas a mais sobre a classe file, mas é somente sobre informação, que ela devolve algumas informações do sistema, mas eu acredito que é algo mais simples e vocês podem continuar os estudos de vocês agora mais tranquilamente, caso vocês fiquem curiosos, igual eu fico curioso. Eu achei muito fácil trabalhar com a classe file, não, com a biblioteca I/O, né? Com a biblioteca de entrada e saída. Eu achei muito simples essa maneira de trabalhar com ela e muito intuitiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno workshop. E é isso. Qualquer dúvida e eu puder ajudar, eu ajudarei. É isso. Muito obrigado. André, brigadão, viu? Suave, sir. Muito legal, parabéns. Não, espero que tenha ficado intuitivo para a rapaziada. Falou meio depressa, né? Mas